Então, vamos continuar aqui, gente. Vamos ver mais um caso. 6. Agora é o contrário do caso anterior, caso 5. Doação de $80 em dinheiro do Brasil para o Haiti. Agora sim, está sendo feita uma doação, mesma coisa do exemplo 5, só que em vez de ser um produto, é dinheiro. Então o Brasil vai perder, né? Haverá uma redução dos haveres da autoridade monetária, porque o dinheiro vai estar saindo do bolso de residente brasileiro e indo para o bolso de não residente brasileiro. Mas quais seriam os lançamentos então? Então, nesse caso, seria transferências unilaterais menos 80, e agora a compensação dessa doação seria haveres da autoridade monetária, mais 80. Lembrando que haveres da autoridade monetária é o negativo do saldo do balanço. Então, se haveres da autoridade monetária é mais 80, é porque o saldo do balanço, considerando essa operação, seria menos 80. Ou seja, o Brasil está perdendo dinheiro para o estrangeiro, né? Mas por conta de doação. Tá? Vamos ver mais dois casos. Dois casos interessantes aqui, também capcioso, não é intuitivo. Esse o primeiro o oitavo não, esse sétimo Qual seria? Filiais de companhias estrangeiras remetem $50 em lucro para suas sedes no estrangeiro. Ou seja, a Ford do Brasil, trabalhando, produzindo, realizou um lucro em reais, só que ela pegou seu lucro em reais, comprou dólares e mandou para o estrangeiro, para sua sede nos Estados Unidos. Então, lucro é renda. Então, qual seria o lançamento? Seria balança de serviços e rendas, né? Então, o lançamento seria balança de serviços e rendas. E qual seria a compensação? Seria haveres da autoridade monetária mais 50. Ou seja, esse mais 50 significa que está reduzindo os haveres da autoridade monetária. O dinheiro está indo embora do Brasil e quem está disponibilizando esse dinheiro para ir embora do Brasil é a autoridade monetária. No caso, essa companhia está comprando, mais uma vez, está comprando dólares de alguma empresa exportadora, por exemplo, né? Ou alguma outra situação que leve o dinheiro a entrar no Brasil. Mas referente a esse caso, vamos ver um que parece com ele. Seria o quê? Filiais de companhias estrangeiras reinvestem $50 de lucro no Brasil. Então a situação parece com a anterior, né? A Ford do Brasil trabalhou, produziu, realizou um lucro de $1 bilhão, só que dessa vez, em vez de pegar o lucro em reais, comprar dólares e mandar para fora, ela está pegando esse lucro e reinvestindo no próprio Brasil, né? Nesse caso, e aí, o que você acha? Não houve transação entre residente e não residente. A Ford do Brasil é residente brasileira, ela realizou lucro no Brasil e manteve esse dinheiro aqui, não pagou nada para sua sede. Rigorosamente falando, não era para ter lançamento no balanço de pagamentos, mas o Banco Central considera que haja lançamentos. Quais seriam os lançamentos? Os lançamentos seriam aproximadamente o mesmo que do caso anterior. O Banco Central considera que o lucro saiu do Brasil e houve uma redução dos haveres da autoridade monetária, foi compensado por uma redução nos haveres da autoridade monetária. Só que você vai falar, não, mas não saiu o dinheiro do Brasil, então os haveres da autoridade monetária não alteraram. Se é assim, por que o Banco Central faz essa conta? Duas coisas, como que ele faz e por que ele faz, né? Se ele faz a conta assim, pronto, acabou o lançamento, então ele está fazendo a conta errada. Essa conta está considerando que os haveres da autoridade monetária diminuíram, só que eles não diminuíram. Então, como que ele faz para compensar isso? Ele considera que está entrando investimento na economia estrangeiro no valor de mais 50. E a compensação desse investimento que entra na economia via conta financeira é os haveres da autoridade monetária, menos 50. Então você põe mais 50, menos 50 dá zero. Os haveres da autoridade monetária não mudam, né? Isso é uma coisa. Aí outra coisa por que o Banco Central faz isso? É porque ele quer contabilizar o saldo da conta financeira, que como a gente vai ver,
esse saldo acumulado ao longo do tempo, ele cria uma variável importante para a economia, que a gente vai ver no fim aqui desse tópico, que é a posição internacional de investimentos. O Banco Central quer contabilizar quanto que os residentes nacionais possuem no estrangeiro e quanto que os não residentes possuem dentro da economia nacional. Uma das formas de ver isso é ver o saldo da conta financeira e o acumulado ao longo do tempo. Então, por isso que o Banco Central considera, faz a conta dessa forma, para chamar atenção para a conta financeira. Isso é uma coisa. Dessa coisa a gente tem o que? Voltando no tópico de balanço de contabilidade social, eu havia dito que a diferença entre PIB e PNB é a renda líquida enviada ao estrangeiro. Mas um caso como esse aí significa o quê? Significa que o lucro dessas companhias que foi reinvestido no Brasil, a Ford do Brasil lucrou 1 bilhão e reinvestiu esse dinheiro no Brasil. Então foi PIB brasileiro e o PNB. O PNB o Banco Central considera que é menor do que o PIB, nesse valor de 50 aí. Aí você fala, mas a companhia não pagou para o estrangeiro. Mas ele atribui esse lucro ao estrangeiro de qualquer forma, na medida que a firma, a Ford, reinvestiu esse dinheiro no Brasil. O lucro pode não ter ido embora, mas agora a Ford, a sede, ela tem mais ativos, bens e direitos dentro da economia brasileira, né? Ela pode retirar esses ativos a qualquer momento. E por quê? Porque ela obteve uma renda dentro da economia brasileira que por um acaso ela manteve aqui. De qualquer forma, a renda que ela obteve, a sede da Ford nos Estados Unidos, não seria PNB brasileiro, é PNB americano, né? Aí se você acha que a conta está errada, não deveria ser feita assim, bom, é assim que o Banco Central faz, né? E isso aí é metodologia internacional. Os Estados Unidos faz assim, né? Mas é bom chamar a atenção para esse exemplo. Dizer que o PNB é menor que o PIB não significa dizer que o dinheiro está indo embora do Brasil. O dinheiro pode estar aqui, né? Ou dentro do seu país de origem, tá certo? Mas enfim, desses 8 casos aí, e eu posso dar infinitos outros casos. Aí eu chamo a atenção para a ideia desse exemplo 8, a conta financeira. A Ford do Brasil, alterando um pouco esse exemplo, ela poderia realizar um lucro e atribuir a sua sede, sendo que a sede, em vez de captar esse dinheiro, a sede empresta para a Ford do Brasil. Então, de novo, o dinheiro não sai do Brasil, só que a Ford do Brasil fica devendo a sua matriz. O dinheiro, o lucro, digamos, R$1 bilhão, que ela deveria transformar em dólares e mandar para a matriz, ela não manda, mas esse dinheiro pertence à matriz. Então, a relação entre matriz e filial é tal que esse dinheiro que fica na mão da filial fica sendo um financiamento, um empréstimo da matriz à filial. E agora a Ford do Brasil está devendo dinheiro. Não mando lucro, mas agora eu estou devendo dinheiro para minha matriz. E a gente já falou sobre essa questão de empréstimos intercompanhias quando falou lá no tópico de contabilidade social. Isso é mais comum do que parece, tá certo? Mas, enfim, são diversos, vários, virtualmente infinitos exemplos que a gente pode dar aqui. O que interessa é o procedimento geral. Comércio de produtos é balança comercial. Serviços e rendas é balança de serviços e rendas. Empréstimo e investimento é conta financeira. Aí para cada minúsculo, cada pequeno exemplo que você imagine, você considere aí o lançamento apropriado, tá certo? Aí eu só estou dando 8 exemplos de lançamentos no Banco Central, no balanço de pagamentos. Mas enfim, bom, esse já é o balanço de pagamentos, acabou-se o assunto, né? Mas só fazer aqui uma apresentação, né? A gente fazer uma comparação do balanço de pagamentos. Não vou cobrar esses números em prova, lógico, é só para mostrar aí, né, o balanço de pagamentos no mundo real, né? Na prática.
Então a gente tem a comparação aí do balanço de pagamentos do Brasil e dos Estados Unidos no ano de 2018. E os valores estão em milhões de dólares. Então a conta de transações correntes do Brasil foi negativa em 41 bilhões de dólares. 41.539, mas esse valor está em milhões. Então é 41 mil milhões, 41 mil vezes 1 milhão de dólares, 41 bilhões de dólares. E é negativo. Então a conta de transações correntes do Brasil é negativo, o Brasil é deficitário. E os Estados Unidos também, Só que o déficit dele é bem maior que o brasileiro, 12 vezes maior que o brasileiro, Mas isso quer dizer o quê? Que o Brasil e os Estados Unidos estão na mesma situação? Os dois estão perdendo para o estrangeiro? Sim, mas só que se a gente olhar a composição da conta de transações correntes, a gente vai ver que a situação entre os dois países é bem diferente, Se você olhar a balança comercial brasileira, que é o que é mais falado na TV, sempre na TV se fala a balança comercial brasileira bateu recorde, tantos bilhões. Na TV se fala em balança comercial como se ela fosse a balança de pagamentos. A balança comercial é uma parte da balança de pagamentos, tem que olhar o todo, A balança comercial é um pedaço, a balança de pagamentos é um todo. Muito se fala da balança comercial porque é a única que é interessante para o Brasil, É a única que o Brasil ganha de fato. Se olhar as outras balanças, na verdade a gente está mal das pernas. Por exemplo, balança de serviços. A gente realizou um superávit na balança comercial de 53 bi, só que a balança de serviços já é deficitária, 35 bi. E dessa balança de serviços aí, eu posso afirmar que quase metade é turismo e frete, Bota aí 7 bilhões de dólares de déficit no frete brasileiro com o estrangeiro. Tudo que a gente compra e vende com o estrangeiro, a balança comercial, os produtos que entram e saem, é utilizando o navio estrangeiro. Então o Brasil paga uma montanha de dinheiro para navios e companhias estrangeiras de transporte e navegação, Só isso aí é déficit de 7 bi. Esses dados estão disponíveis no Banco Central do Brasil, Eu estou usando dados aqui do FMI, mas pode olhar no Banco Central do Brasil. E frete e turismo, entre outros, déficits brasileiros. E isso para não falar na balança de rendas. A balança de rendas, então, déficit brasileiro é gigantesco. Residentes brasileiros recebem renda do estrangeiro, mas os não residentes recebem muito mais. O saldo é uma renda líquida enviada ao estrangeiro no ano de 2018 de 58 bilhões de dólares. E aí sim, se a gente comparar essas três contas do Brasil com os Estados Unidos, a gente vai ver que a balança comercial americana é um tremendo déficit, mas a balança de serviços e rendas é um superávit enorme, E quase que compensa o déficit comercial dos Estados Unidos. E no caso da balança de rendas, eu falei, balança de serviços quase metade é frete e turismo. Balança de rendas, aí é que entra os juros e lucro remetido ao estrangeiro, Grande parte, quase tudo isso aí é juros e lucro remetido ao estrangeiro. Sendo também que esse lucro é o que eu falei do exemplo anterior. Não é obrigatoriamente um dinheiro que saiu, ele pode ter sido reinvestido no Brasil, Não sei quanto disso que quanto desses 58 bilhões de prejuízo. Mas enquanto o Brasil tem renda líquida enviada ao estrangeiro de 58 bi, os Estados Unidos têm renda líquida recebida de 253 bilhões, e 981 milhões no ano de 2018. E transferências unilaterais correntes é a doação. Então o Brasil está aí com 28 milhões de dólares em doação para o estrangeiro no ano de 2018. Só que esse número aí é fora do normal, O normal do Brasil é registrar um superávit de 3 bilhões de dólares. Se você pegar os dados de 2017, 16, 15, todos os outros anos, nesse ano aí que deu um déficit. O Brasil doou ao estrangeiro mais do que recebeu de doação. E se ele doou produto ou dinheiro, não sei. Mas enquanto o Brasil tem um déficit de 28 milhões, os Estados Unidos têm um déficit de 117 bilhões de dólares, Os Estados Unidos é o maior doador do planeta.
sendo que essa doação aí também é interessante. Grande parte dessa doação entra a doação estatal americana, o governo americano fazendo doações ao estrangeiro. O governo brasileiro também faz, só que das doações do governo entra muito apoio militar ao resto do mundo. Então, Estados Unidos faz doação de equipamento, armas para certos parceiros dele, isso entra como doação no balanço de pagamentos americano, né? Mas isso falando da conta de transações correntes, vamos acelerar que está 15 minutos, né? A outra conta é a conta capital e financeira. Aí o Brasil registrou um superávit de 45 bi, enquanto que os Estados Unidos realizou um superávit de 450 bi. Ele recebeu muito mais dinheiro financeiramente do que o Brasil. Em vez de ser comércio de bens, serviços e rendas, é financeiro, investimento e financiamento, né? Empréstimos. Mas aí foi o que eu falei, a conta capital é um valor meio pequenininho, né? No caso do Brasil é superávit, o Brasil vendeu aí marcas e patentes recebendo no total 439 milhões no ano. E historicamente eu não sei como é que fica esse valor não, mas normalmente é um valor pequeno, relativamente pequeno. Já os Estados Unidos também é superavitário nessa conta. Agora, se olhar a conta financeira, que é o volume de investimento estrangeiro, investimento que entra e sai do Brasil e financiamento que entra e sai do Brasil, nessa conta o Brasil recebe muito dinheiro, 45 bilhões de dólares no ano de 2018, sendo que eu não sei desse valor o que é investimento e o que dá para saber, se entrar no site do Banco Central ele informa, mas aqui agora esse valor aí eu não sei o que é financiamento e o que é investimento, mas entrar dinheiro, seja para o financiamento ou investimento, o financiamento é um dinheiro que o país fica devendo. O investimento é um dinheiro que está sob controle do estrangeiro de qualquer forma, né? E a situação dos Estados Unidos é semelhante. Ele tem um superávit na conta financeira de 450 bilhões de dólares, né? Isso aí é o resto do mundo investindo e aplicando dinheiro nos Estados Unidos. Com relação aos erros e omissões, a gente tem um valor aí bilionário, né? Tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Que eu havia comentado que normalmente erros e omissões é para ser um valor pequeno, né? No caso, o balanço de pagamentos é um valor bilionário. E somando todas as linhas anteriores aí, ou principalmente as duas linhas contra transações correntes e com a capital financeira, a gente vai ter o saldo do balanço. E o saldo do balanço no ano 2018 foi superavitário, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Sendo que, embora a economia americana seja muito maior, o superávit dele foi relativamente pouco maior que o Brasil, né? E sendo o saldo do balanço, no caso do Brasil, um superávit de 2 bilhões 937, isso significa o quê? Que os haveres da autoridade monetária, esse dinheiro não entrou e se espalhou pela economia brasileira. Esse dinheiro ficou retido na mão da autoridade monetária brasileira. São os haveres da autoridade monetária, tá? Isso vale tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos e qualquer país no mundo, tá bom? Mas aí fica por aqui agora. Valeu, tchau.